Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Nessa semana que os bastidores do futebol acenderam, né? Os bastidores do futebol tá pegando fogo. E eu recebi uma mensagem lá na rede social vizinha do Anderson. Inclusive eu quero mandar um abraço para ele. Ele é um torcedor do Flamengo. Ele mandou assim para mim: eu acho que você deve estar muito cansado. Eu perguntei o porquê. Ele falou assim: porque uma vez eu comecei a querer ter um canal ali nas mídias sociais. Ele falou assim: só que eu não aguentei, porque eu comecei a tomar muita pancada. Eu ia lá, colocava uma opinião, levava pancada. Independente, às vezes eu colocava uma opinião defendendo o clube para qual eu torço, levava pancada. Aí eu colocava, às vezes, uma opinião sendo mais neutro, do outro lado vinha pancada. Ele falou assim: eu fico imaginando o tanto de mensagem que você deve receber de gente marcando você, às vezes, em comentário, em isso e aquilo, ofendendo e tal, dando pancada. Porque é natural que você, na figura de torcedor do Palmeiras, por mais, assim, neutro que você tente ser, você vai defender a equipe para a qual você torce. Ele falou: eu entendo isso, só que tem muita gente aí que acaba não compreendendo. E assim, galera, nunca falaram isso pra mim, sabia? Antes, assim. Eu nunca me deparei com uma mensagem dessa, né? E eu falo pra vocês, sempre quando a gente tem uma semana muito quente de bastidor, com declarações fortes, com posicionamento forte, acaba sendo um pouco cansativo e acaba sendo um pouco desgastante, sim. Não vou mentir pra vocês. Não vou mentir. Porque é aquele negócio. Da mesma forma que tem gente que entende que eu sou um torcedor do Palmeiras e eu vou sair em defesa ali do Palmeiras, tem gente que não entende isso e ó, vem pra cima. Por exemplo, eu sei que o Paparazzo, sei que o Fernando Gil, sei que outras mídias de torcedores rivais, eles vão defender custe o que custar a equipe, a ideia daquilo que a equipe deles prega. Mas nem por isso eu deixo de acompanhar o conteúdo deles, porque acima de tudo eu gosto do trabalho deles, embora algumas opiniões elas sejam distintas, e tá tudo bem. Então eu confesso pra vocês que me fez refletir esse comentário. E é até por isso, meus amigos, que eu fiz o canal lá voltado pra Fórmula 1. Então a gente tem um canal voltado pra Fórmula 1 agora, que é o Box 33 F1, e eu vou colocar um link fixado nos comentários, porque já tem atualização, já tem vídeo novo lá onde a gente fala também sobre polêmicas. Só que a polêmica da Fórmula 1, ela é diferente da polêmica do futebol. Porque a polêmica da Fórmula 1 é um bastidor que a gente gosta de ver as coisas esquentarem nessa reta final. E no futebol, acaba envolvendo ali a paixão nossa pelo nosso clube. Então isso acaba afetando emocionalmente a gente mais. Porque a gente já nasce praticamente com a torcida ali nas nossas veias, né, nas nossas raízes. Tem gente que passa de geração para geração, pai para filho. Então é muito mais forte a representatividade, o significado do futebol na nossa sociedade. E aí, na Fórmula 1 a gente pode ter um debate mais leve. Então quem quiser, tá aí fixado nos comentários o link lá, vai lá que já vai cair no vídeo. E quem gostar do assunto de Fórmula 1, segue lá, dá esse apoio pra gente, beleza? Vamos rodar a vinheta? Vamos rodar a vinheta porque os assuntos quentes eles não param. Hoje eu vou tentar misturar um pouco as coisas pra gente diluir um pouco essa abordagem mais polêmica, mais problemática do bastidor. Mas mesmo assim tem coisa pra gente falar. Roda a vinheta. E meus queridos, vamos lá. Campeonato Paulista tá mudando. Campeonato Paulista e outras competições estaduais, eles irão sofrer uma mudança. E olha só como que vai ficar. Eu achei engraçado a forma como a mídia escolheu ilustrar, né, exemplificar o Campeonato Paulista, porque eles chamaram agora de como se fosse ali uma Champions, um formato Champions. Por que que eles falaram isso? Porque é o seguinte, galera, Campeonato Paulista nós vamos ter agora 4 potes.
o pote A, o pote B, o pote C e o pote D. Os 4 grandes times de São Paulo, eles estão no pote A. Então no pote A você tem Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Esse é o pote A. O pote B, o pote C e o pote D é por questão de classificação no Campeonato Paulista anterior. Então no pote B você vai ter o Novo Horizontino, você vai ter Mirassol, entre outras equipes. E aí como que vai funcionar? É um formato mais reduzido, um formato para tornar a competição mais enxuta, liberar espaço no calendário e ser mais atrativo também para o público consumidor. Vamos lá. A primeira fase, ela vai ter 8 confrontos. Então o Palmeiras, e qualquer equipe do pote A, ele vai enfrentar 3 adversários do pote A, 2 adversários do pote B, 2 adversários do pote C e 1 adversário do pote D. E assim, sucessivamente com os outros. Isso ficou determinado por sorteio. A classificação, ela vai acontecer de acordo com a pontuação acumulada. Então, de todos esses confrontos aqui, o Palmeiras, no caso, vai fazer 8 confrontos, são 8? Isso, são 8 confrontos. Você vai ter uma pontuação, e essa pontuação ela vai ser elencada em uma tabela única, que vai definir os 8 primeiros classificados. Dentro dos 8 primeiros classificados, você vai ter a quartas de finais, semifinal e final. E aí acabou. Então é tudo mais decisivo. Não é aquele formato de grupos, aí tem aqueles jogos nada a ver, sabe? Sabe aqueles jogos sem noção? Eu acredito que é mais atrativo. Vai ser mais atrativo, vai ser mais divertido, vai ser mais rápido também. Eu não sou a favor de terminar com a competição regional. Eu acho legal o Campeonato Paulista. E acredito que dessa maneira, como a gente tem aqui Novo Horizontino, Mirassol, nós vamos ter equipes também que vai dispor ali de bons desafios. O Palmeiras, por exemplo, vai enfrentar o Santos, o São Paulo e o Corinthians. Obrigatoriamente tem que enfrentar essas 3 equipes. São Paulo também vai enfrentar todo mundo, o Santos e o Corinthians também. Depois a gente pega o Novo Horizontino, jogo chato. O Mirassol, não preciso dizer mais nada. Guarani, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Então esse daqui são os 8 primeiros confrontos do Palmeiras. E aí cada time vai ter os seus 8 primeiros confrontos. Alguns com confrontos mais fáceis, outros mais difíceis. Vai ter modificações também nas outras competições estaduais, mas eu não sei exatamente como que vai ser os outros. O Paulista ficou dessa forma aqui. Agora, tem outra atualização aqui, e isso daqui é muito importante, viu? Olha isso daqui, galera. Ó, a CBF divulgou o novo Fair Play financeiro que será aplicado no Brasil a partir de 2026. Isso daqui era algo que já era para ter acontecido, ó, há muito tempo. É por isso que eu falo para vocês que o Samir Chayud, nesse ponto, a gente tem que elogiar o presidente da CBF, que tem tomado essas iniciativas de escutar os clubes, de melhorar a situação como um todo. E olha só, segundo o documento apresentado aos clubes envolvidos, haverá um sistema de punições. Na primeira violação, o clube deverá apresentar um plano de ação. A partir da segunda violação, passam a valer as sanções graduais, de acordo com a gravidade da infração. Advertência pública, multa pecuniária, retenção de receitas, proibição de inscrição de atletas, dedução de pontos, rebaixamento, a não concessão ou cassação de licença do clube. Então, você tem aqui punições pesadas e severas. A gente tem que ver se na prática isso realmente vai acontecer e quais seriam essas primeiras violações, segundas violações, qual que é a ordem disso, né? Qual que é o grau de gravidade de cada uma das coisas, né? Por exemplo, o Corinthians hoje, em qual que ele entraria aqui? Acredito eu que o Corinthians entraria em uma violação já muito grave. Nesse sentido, vale destacar que clubes em recuperação judicial terão regras específicas para garantir estabilidade e evitar a piora da crise.
Os principais pontos são clubes com recuperação judicial, olha só, limitação da folha salarial e equilíbrio financeiro nas janelas de transferências. Só poderá contratar se o valor gasto for igual ou inferior ao das vendas. Isso daqui é uma coisa que o Flamengo colocou no documento ontem, né? Que inclusive o presidente do Vasco, Pedrinho, rebateu. Assim, pessoal, sendo muito sincero com vocês, eu não acho que o Vasco ainda ele está sendo um problema para a conjuntura do futebol brasileiro em si. Porque teve toda a situação do Vasco, o Vasco deu uma afundada, aí depois veio aquela SAFs, não deu certo. Só que o Pedrinho, ele tá tentando ter mecanismos para melhorar a coisa, para fazer a coisa evoluir no Vasco. Não é igual o Corinthians, que cada vez mais entra numa bola de neve que vai prejudicando o nosso futebol como um todo. Então o Vasco, pelo menos o Pedrinho, ele tem uma noção, ele tá tendo a responsabilidade de tentar recuperar a equipe de uma maneira assim, me parece, com boa fé, boa intenção e responsável. Ah, Neto, mas o Vasco pegou um empréstimo com a Crefisa. Beleza. Melhor pegar um empréstimo com a Crefisa, que é uma iniciativa privada, do que pegar um empréstimo com Caixa Econômica Federal. Vocês não concordam comigo nesse ponto? Claro, tem que ter aqui o controle, e a CBF vai fazer isso. Tem que ter o controle, sim. Até mesmo para você evitar o clube de entrar numa crise maior. Só que, por exemplo, o que o Corinthians faz hoje, meus amigos, já passou dos limites há muito tempo. Então, contudo, eu vejo que o Pedrinho no Vasco, ele ainda quer acertar, ele quer fazer as coisas da melhor maneira possível, quer ver, sabe, a gestão profissional. No Corinthians eu já não enxergo essa mesma perspectiva. Parece que os caras ali estão vivendo de teatros. Isso aqui vinha muito ao encontro, né, do que o Flamengo estava propondo com aquele documento, aquela cartilha que foi enviada à CBF com sugestões para melhorar o futebol. O presidente do Flamengo, falando em Flamengo, o BAP, ele trouxe uma declaração recente onde ele fala sobre essas boas práticas do futebol. E aí, ó, tem uma frase aqui que ele coloca que eu achei interessante nessa declaração dele. Achei até correta o posicionamento dele aqui. Todo mundo quer ser o Flamengo. Mas a pergunta que não quer calar: vocês querem pagar o preço que nós pagamos em 2012? Obviamente que quando ele fala que todo mundo quer ser o Flamengo, ele está falando assim em questão de disponibilidade financeira, estrutura, competitividade, né? Não está falando instituição Flamengo em si. É uma figura de linguagem que ele utilizou aqui. Eu já falei várias vezes aqui que o problema é que as equipes do futebol brasileiro, elas não estão dispostas a pagar esse preço. O Palmeiras pagou o preço. Ah, Neto, mas teve o Paulo Nobre e tal. Ok, beleza, mas pagou o preço. Inclusive, fomos rebaixados. O Flamengo quase foi rebaixado. Pagou o preço também. Mas hoje ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer passar uma temporada sofrida porque precisa de atletas com folha salarial muito mais barata. Não. Os caras querem ganhar na marra. Os caras querem ser competitivos na marra. E é aí que eu acho que entra, assim, o pico, o cúmulo da irresponsabilidade. E aí é nesse ponto que eu acho que o fair play financeiro também tem que bater. Essa opinião aqui do BAP, do presidente do Flamengo, ele tá certo. Aqui ele tá certo. O contexto que a gente tem que olhar é que hoje tem clubes que querem ganhar na marra, fazendo dívidas e dívidas, uma bola de neve de crise financeira, transfer ban atrás de transfer ban, dívidas que ultrapassam 2 bi, e nada acontece com esses caras. E tem outros também que parecem, né, que pelo menos tentam disfarçar que está numa situação melhor, mas já não conseguem ser financeiramente competitivos há muito tempo. Tem uma porção, tá? Tem uma porção desses daí dentro do futebol brasileiro. Ultimamente, as equipes menores, elas estão conseguindo ter mais responsabilidade financeira e de gestão do que as equipes maiores. Sabe por quê?
Porque vai o Mirassol fazer um punhado de dívida para você ver o que vai acontecer com o Mirassol. Os caras vai lá para Série C, Série D. Se fizer todo o malabarismo que Santos faz, as graças que o Santos faz, as graças que o Corinthians, Atlético Mineiro faz. Eles entram em dívidas, não tem uma responsabilidade financeira, não tem uma gestão organizada, e os caras continuam na Série A, continuam disputando taças, compram um jogador, às vezes não paga o jogador totalmente, não paga na data certa, depois vende o jogador já lucrando. Um dinheiro que os caras ainda nem pagou. É o que o presidente do Cuiabá falou esses dias, né? Você vê clubes competindo, enquanto isso estão desfalcando financeiramente clubes menores porque não cumprem com as parcelas. Beleza? E a polêmica com o avião da Leila, hein? A Leila vai mandar um avião para buscar os atletas do Palmeiras e, consequentemente, um atleta do Cruzeiro e um atleta do Vasco também vão pegar carona no avião. E as páginas flamenguistas divulgaram. Uai, e o espírito de coletividade da presidente do Palmeiras, que sempre prega, né, a união, inclusive com essa ação que ela fez, muito pregou também sobre união e tudo mais. Os atletas do Flamengo não foram convidados a estar no avião também? Com essa demonstração de boa fé da presidente do Palmeiras? Os atletas do Flamengo não têm espaço nessa união, nessa coletividade do futebol? A questão, meus amigos, é que tanto o dirigente do Cruzeiro quanto o dirigente do Vasco pediu para a Leila. Eles ligaram e pediram para a Leila isso. O Flamengo não pediu. A Leila também não vai oferecer. Não vai oferecer. Em 2020, acho que foi 2022 ou 2023, a Leila, ela deu carona no avião para alguns dirigentes de clubes de futebol, em um evento da Conmebol que iria ter fora do Brasil. Na ocasião, ela ofereceu ao Rodolfo Landim, que era na época o presidente do Flamengo, a carona. O Rodolfo Landim dispensou a carona. Então, assim, eu acredito que se o BAP ligasse para ela e falasse assim, ô Leila, ó, independente aí dos embrólios aí, será que não tem como a gente fazer um bem bolado e organizar a logística desses atletas para cá? Eu acho que até ela seria aberta a fazer isso. Mas isso não aconteceu. E ela também não vai chegar e vai falar assim, olha, Flamengo, por favor. E vamos lá, pessoal. Flamengo também não precisa de carona, vai. Os caras têm dinheiro, têm estrutura para fretarem aí o próprio serviço. Convenhamos. Flamengo também não vai ligar para Leila, Leila, ó. Não, não vai. É que a galera das mídias sociais utiliza isso para tentar cutucar a presidente do Palmeiras devido ao discurso de coletividade. Só que nesse momento, com a tensão que tem e essa ruptura clara entre as duas equipes, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. O futebol, como um todo, acaba perdendo com isso também, porque na hora de sentar na mesa e discutir pautas decisivas para o futebol brasileiro como um todo, essa desunião atrapalha, principalmente se tratando hoje das duas equipes que estão ali no ápice, né, no topo do nosso futebol. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.